Bom dia, irmãos e irmãs. Para quem não conhece esse projeto, é um projeto para a gente ler a Bíblia toda em um ano. Então, todos os dias eu venho aqui, a gente lê alguns capítulos e no final eu faço um fechamento ali, um resumo de tudo que a gente aprendeu. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Mendes, sou estudante de teologia e em breve também vou fazer outros projetos aí, como estudar teologia sistemática, missiologia e alguns outros tópicos aí mais para frente. Mas a priori, no momento a gente está fazendo essa leitura diária. Então, antes de começar a leitura, a gente pede a Deus, ora, para que o Espírito Santo nos dê sabedoria e possamos interpretar a palavra da melhor maneira. Então vamos todos juntos pedir aqui sabedoria. Ó Pai amado, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Perdoa nossos pecados, Pai. Obrigado por estarmos vivos, Pai, por podermos ter liberdade de estudar, de ler a Tua Palavra e entender um pouco mais, Pai, da Tua Palavra, que possamos aplicar no dia a dia, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, Pai, para aprender e aplicar na prática. Assim que te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, nos dias de hoje, aqui a gente vai começar aqui Gênesis 25 e 26. Então, vamos lá. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumi. Os filhos de Midian foram Efá, Efé, Enoque, Abide e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Manre. O campo que Abraão compara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Bir-Lahai. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedé, Abidil e Mipsão. Misma, Domar, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos brotavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais velho,
Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um coziado quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse coziado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e coziado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que dizia ele consigo: Os homens no lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa, como pois disseste é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu a traído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Esqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus que tinham o invejavam. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna.
Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou dali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque nos despediu, e eles se foram em paz. Esse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Berri, Eteu, e a Besemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Então a gente acaba Gênesis 25 e 26. E a gente vai agora para o Novo Testamento ler Mateus 10. Então vamos procurar aqui já, Mateus 10. A escolha dos 12 apóstolos e os seus nomes. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Forte, né? As admoestações. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede
Portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temeis, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. As dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida perder, lá há. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. É muita sabedoria. Oh, glória, meu Pai, oh, glória. Vamos agora ler Salmos 10, dando sequência ao nosso estudo. A derrubada dos ímpios, Salmos 10. Porque o Senhor te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus. São todas as suas cogitações.
São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo: jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobreviverá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocar nas vilas, trucidos inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como um leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Não te esqueças dos pobres, por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atentas ao trabalho e à dor, para que possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra some-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Oh, glória. Agora vamos finalizar lendo Provérbios 10. Glória do Senhor Jesus. O justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem e enriquece-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o abandona a repreensão. Anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Não muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto.
Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio é ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína aos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. Bom, meus amigos, finalizamos mais o estudo de hoje. Aqui a gente parte agora para o fechamento do que a gente aprendeu, né? Então vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Em Gênesis 25 a gente viu a morte de Abraão e a descendência de Isaac. Então este capítulo ele relata a morte de Abraão, a genealogia dos seus filhos, Isaac e Ismael enterram Abraão, depois narra o nascimento de Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Esaú venceu o direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Quais ensinamentos a gente tem no capítulo 25? A morte de Abraão marca o cumprimento da parte das promessas de Deus, passando o legado para Isaac. Esaú valoriza pouco seu direito de primogenitura, destacando como decisões impulsivas podem ter consequências duradouras. Mais para frente, sobre relação a essa questão do direito da primogenitura, vai ter um desdobramento mais para frente aí, vamos ficar ligados. E no capítulo 26, Isaac enfrenta uma fome e como seu pai mente sobre sua esposa para Abimeleque. Lembra que Abraão também mentiu, né? Mentiu. E aí, depois descobriu, né? Então aqui acontece a mesma coisa, ou seja, o exemplo do pai, Isaac faz a mesma coisa. Então Deus abençoa Isaac e prospera na terra. Disputas por postos ocorrem, mas Isaac encontra paz em Berseba, onde Deus reafirma sua aliança. Faz ensinamentos do capítulo 26. Deus mantém as suas promessas a Isaac, mostrando que sua fidelidade transcende as gerações. Isaac escolhe a paz em vez da confrontação, ensinando sobre a importância de harmonia, no sentido que ele vai para Berseba, né? E em Mateus 10, ele nos ensina que a missão dos 12 apóstolos, né? Ele relata bem detalhadamente o que é que os 12 apóstolos têm que fazer. Então, Jesus envia os 12 apóstolos em missão, né, onde ele instrui como pregar, realizar milagres e os adverte sobre as perseguições, mas encorajam a não temerem, pois Deus cuida deles, né? E Jesus enfatiza a coragem em face da perseguição e a confiança na providência divina. Então, seguir Jesus pode trazer divisões e desafios, mas a recompensa eterna supera as dificuldades temporais. Isso é muito importante no dia a dia da gente. Então, a gente acha que seguir Jesus, depois que se converte, é tudo uma mil maravilha. Não. Ele traz desafios, mas o que recompensa é que Jesus está nos guiando em meio às dificuldades. Então lembre disso, minha irmã, minha irmã. E no Salmos 10,
o salmista chama a Deus para intervir contra os ímpios, que oprimem os vulneráveis, expressando na justiça divina. Então a oração reflete a confiança em Deus como defensor dos oprimidos. Mesmo quando Deus, isso é para você, meu irmão e minha irmã, e para mim, mesmo quando Deus parece distante, a gente vê que em Salmos que ele afirma que ele vê e age em favor dos justos. Então isso é muito importante. Em Provérbios também 10, ele fala também sobre essa questão de justos e os ímpios, né? Ele oferece uma série de provérbios contrastando as ações e as consequências para os justos e para os ímpios. A justiça leva a vida a justiça leva a vida e a segurança, enquanto a maldade resulta em ruína. A sabedoria é vista como um guia essencial para uma vida próspera e reta. Então, a reflexão que a gente tem desses capítulos é sobre a importância de escolhas sábias, a fidelidade de Deus, a coragem necessária para seguir a missão de Cristo, a missão que você tem, que Cristo propôs para você, né? A gente tem que ter coragem para seguir. Isso é para mim também. Essa leitura é para mim. Eles ressaltam a justiça divina e a diferença entre viver com sabedoria e seguir caminhos dos ímpios. O legado de fé e a busca pela justiça são temas centrais que devem nos inspirar a viver de acordo com os princípios divinos. São mais de 2000 anos. E para vocês me ajudarem a gente trocar esse papo e ver se realmente vocês entenderam, o que é que vocês entenderam da leitura de hoje. Coloca aí, eu vou fazer umas perguntas aí para vocês. Como você pode aplicar a resolução pacífica de conflitos em relações diárias? De que maneira você pode demonstrar coragem e confiança em Deus, como instruído por Jesus em Mateus 10? Como as lições de Provérbios 10 podem influenciar as suas decisões e as ações para buscar uma vida justa? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu desejo a você paz e prosperidade, que Deus esteja com você, entregue seus desafios, entregue o que está lhe afligindo, isso que está deixando você com o peito apertado. Fala com ele, entrega tudo na mão dele, pede sabedoria e discernimento para a gente fazer escolhas sensatas, escolhas divinas do céu. Então, agradeço por vocês estarem até aqui e nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Um grande abraço.